Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a gente. Meu nome é Vitor Soares e hoje eu tô com meu amigo aí, Bruninho. Fala aí, Bruninho, dá um oi pro pessoal aí. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Cara, a gente mexe com tecnologia, né? Eu e o Bruninho, vamos contar um pouquinho da nossa história antes, Bruninho. Vamos. É, eu e o Bruninho a gente se conheceu na faculdade, né? E a gente é daquele tipo de pessoa que é apaixonada por tecnologia, né? A gente viu muitas pessoas agora nessa nova fase, Bruninho, em que veio a pandemia e o pessoal começou a trabalhar em home office e a demanda do mercado tecnológico aí da TI subiu, salários astronômicos aí, e aí um monte de pessoa começou a entrar, mas eu meio que caí de paraquedas, né? Eu não queria fazer TI, eu queria fazer engenharia mecatrônica, mecânica na verdade, né? E estava estudando para concurso e tal, e para passar no Enem, para fazer a faculdade. E aí eu também tinha aquilo que eu não queria fazer faculdade online, entendeu? Eu queria muito ver pessoas, né? Fazer online para mim. Aí eu esperei a pandemia toda, e aí quando começou a voltar à faculdade, meu pai falou para mim assim, cara, não dá mais, você tem que fazer pelo menos uma faculdade enquanto você não passa na que você quer ir. E aí meu pai escolheu TI porque os clientes lá da barbearia dele estavam falando que TI era bom, que TI dava dinheiro. E eu meio que entrei de paraquedas nessa área, né? Eu lembro que no primeiro dia o professor lá falou, quem já mexeu com HTML? Todo mundo levantou a mão, eu falei, cara, Errou. ferrou. Era pra eu ter estudado com 16 anos, agora não vai dar mais. Só que quando ele mostrou a primeira tag lá, o doctype HTML, eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, é a minha área, mãe, é a minha área, é a faculdade que eu escolhi. E tipo, eu descartei no mesmo momento, daquele mesmo momento, a faculdade de engenharia mecânica, porque eu descobri que TI era pra mim. E, Bruninho, eu comecei a gravar vídeo e a gente acha, Bruninho, muito que o que a gente tem é comum, entendeu? Eu gravo vídeo, eu já tive outro canal lá, e gravei alguns vídeos. Quando eu era pequeno também até tinha vontade de ter um canal de jogo e tal. Todo mundo. Mas eu sempre nunca tive vergonha de aparecer em câmera, assim, fazer vídeo. Até tentei fazer vídeo de vlog quando eu era mais pequeno e menor, quer dizer, né, mais pequeno. E acontece que a gente acha que o que a gente tem, o pouco que a gente sabe, é pouco. Só que na verdade, para outras pessoas pode ser muito. Por exemplo, esses dias, eu estava conversando com um amigo meu e a esposa dele, a gente começou do canal que eu tinha, e a esposa dele falou bem assim, cara, você tem coragem de gravar vídeo, de aparecer, e como é que funciona o seu canal? Eu falei, não, eu gravo vídeo explicando lá como é que funciona o canal e posto no YouTube. Ela, nossa, como é que você tem coragem? Eu morro de vergonha. Então eu descobri que eu tenho meio que esse dom, sabe? De explicar, eu sei explicar a matéria legal. Algo que eu aprendi, eu consigo explicar. E eu queria, tipo, tinha a vontade de começar diferente, em vez de começar só explicando projetos, eu queria começar um negócio diferente, Bruninho. Eu queria fazer tipo um explicar pra galera esse mundo, porque da mesma forma que eu pensei por muito tempo que TI era um monte de zero e um, muitas pessoas hoje elas estão nessa bolha, né? Elas não sabem o que que é programar e às vezes as pessoas pensam muito que é um bicho de sete cabeças e que já está tarde demais para estudar. E como a experiência que eu tive de descobrir, eu queria passar isso para as pessoas. É por isso que que eu te chamei para esse projeto, né? Para a gente começar do zero com HTML, com os conceitos mais básicos do HTML, até a gente chegar num projeto mais complexo, é claro, mas começar a explicar do básico, que não é um bicho de sete cabeças, né? Você também aí já sabia um pouco, o Bruninho sabia mais que eu quando ele entrou na faculdade, né, Bruninho? Conta aí a sua história pra gente um Sim. pouquinho, pra gente Então, ouvir. gente, eu tive o primeiro contato com a internet muito novo, né? Eu e o Vitinho, a gente veio de uma geração aí que foi os primórdios da internet, né? Não tinha, geralmente não tinha Wi-Fi, o celular, a gente ainda pegou um pouquinho da época do celular de botão, né? E quando começou essa coisa de internet, cara, você não sabia muito bem o que que era, entendeu? Sabe? Aquela coisa assim, pô, mas internet, mas o que que isso faz? É de comer, entendeu? E assim, eu tive um primeiro acesso com a internet quando eu ganhei um computador do meu tio, um computador bem surradinho assim, sabe? Ele só rodava, ele tinha um Windows XP, lembro até hoje. E aí, Qual foi teu primeiro é, jogo, Bruno? cara, como eu O não tinha meu, o internet, meu foi foi, GTA San cara, Andreas, mano. No ó, não tinha CDzão. internet, pô. Eu tinha que usar os jogos O da, solitário do Windows. é, jogar os jogos do Windows, porque eu não tinha internet, pô. Aí eu enchi o saco do meu pai, até que ele colocou a internet lá, meia boca, sabe? E Que aí eu escada. comecei, cara, abriu minha mente, assim, ó. Abriu minha mente. Quando eu acessei a internet em si, eu só tinha um computador. Quando eu acessei a internet em si, que eu vi YouTube, cara, eu não sabia o que era YouTube, né? A partir de uns 8, 9 anos, 10, Não, que a gente foi ver o que era hoje YouTube. YouTube, Instagram,
É de fácil acesso, mano. Não, Eu lembro que na é. minha casa não podia ter internet, e aí a gente pegou do meu primo uma internet super lenta. E quando começava a pesar um pouco a internet, meu primo desligava a internet lá da Legal, casa dele e a gente desse jeito. ficava nisso, mano. O Wi-Fi pra mim era novidade. Eu tinha que pegar o Novidade. Wi-Fi dele porque lá não tinha roteador em casa. O cabo era do roteador dele direto pro meu computador. Então, Aí. é E foi desse diferente de jeito. hoje. Começou desse jeito a internet, eu tive acesso ao YouTube e, assim, quando você conhece uma coisa nova, né? Como a gente foi, eu tive meu contato com a internet, meu primeiro contato com a internet, eu sempre, pô, mas como isso funciona, né? Como é que a galera faz o YouTube? Como é que eu consigo ver o vídeo aqui, né? Da minha máquina, sendo que ela não tá baixada na minha máquina, entendeu? E aí, lá por volta dos meus 14, 15 anos, assim, despertou um interesse mesmo pela área. Eu comecei a pesquisar um pouco, descobri que era HTML, que era CSS. Mas tu Comecei um pouquinho já. mais. Como é que era? Tu já sabia, assim, quantos anos tu descobriu assim? Tu falou bem assim, vamos ver de qual que é. Ah, cara, assim, eu vou te falar a verdade. Eu vi. Eu tinha uns 14 anos, 14 para 15, eu acho. E eu tava assistindo YouTube. Aí eu vi um comercial, cara. Eu não Aham. lembro de qual era o canal. Eu sei que ele tava falando. Assim, ele estava mostrando, né, como funcionava realmente as coisas da internet, como era construído os websites, etc. Ele convidava você para criar um próprio site, igual assim, a gente está tentando fazer agora com a galera que quer entrar nesse mundo da tecnologia. E foi exatamente assim que eu entrei também. Eu descobri que era HTML, que era CSS, para que cada coisa servia. E, cara, eu olhei assim e falei, meu Deus, isso é impossível, cara. Isso é coisa de gente cabeça, entendeu? Gente que consegue realizar, Mano, realmente, consegue. a primeiro É, momento, velho, você pensa que é um monte de zero em um. A minha namorada mesmo, ela olha pro código, ela é hebraico, é grego, é arabiano, é tudo menos português, né? É. É porque uma linguagem, geralmente a linguagem de programação, ela tá voltada a mais ações, né, do que uma linguagem Sim. escrita mesmo. E o que acontece? Eu tive o contato com HTML e CSS, e aí eu vi que era isso que eu queria pra minha vida mesmo. Eu tinha desenvolvido poucas coisas, algumas páginas só, algumas landing pages. Não tinha mexido, eu tinha mexido muito pouco com JavaScript, nem sabia o que era. Minhas páginas eram totalmente estáticas, né, mas pra mim eu tava abalando já. E aí Já tava eu entrei bagunçando o na. mercado, já. É, aí eu terminei o ensino médio e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não achei nada mais que eu queria fazer. Eu também gostava muito de desmontar as coisas, sabe? Quando eu era moleque, Não, eu eu gostava também muito de sempre desmontar as quebrava coisas, meus né? carrinhos de controle remoto, sempre. Sempre. Minha mãe Desse me jeito. deu um helicóptero que eu chorei os 5 meses pedindo ela. No meu aniversário ela me deu, não durou 2 semanas. Eu tentei carregar ele com um carregador de um celular, queimou a bateria dele, Meu tá Deus. até hoje aí sem funcionar. Eu curti 2 semanas o helicópterozinho. Aí, foi desse jeito. Tive o contato, achei perfeito, achei que era isso que eu queria pra minha vida mesmo. Pesquisei um pouco, eu achei que a engenharia não era uma coisa que eu queria pra minha vida, porque, como você disse, eu também queria fazer engenharia mecatrônica, antes de eu começar a faculdade de TI mesmo, para desenvolvedor. Eu queria fazer alguma coisa mais para hardware, mas eu Eu vi que também. Sabe qual era meu deu uma sonho, Bruno? pesquisa. Meu Ah, sonho era criar o meu próprio computador, porque eu não tinha dinheiro para comprar as peças muito caras. Era isso que eu eu fazia, que minha própria placa de é, vídeo, minha é placa-mãe. sempre assim, né? E aí tudo começa com sonho, né, cara? E aí eu tive esse sonho de fazer programação, e aí eu entrei, consegui passar para sistema de informação pelo ProUni, e aí conheci o Vitinho e a gente teve essa ideia de fazer esse projeto que a gente está tendo agora, que é basicamente esse de levar a tecnologia, a programação para quem acha que é um bicho de sete cabeças. E assim como o Vitinho, eu também tenho uma facilidade muito grande, cara, em falar em público, falar na frente de câmeras. Eu acho que nunca foi um empecilho para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sabe? Sempre gostei muito de contato com as pessoas, de falar, etc. Eu sou uma pessoa Também bem gosto, eu gosto igualeira. de contar história, mano. Eu gosto. Eu também gosto. E é sempre E assim. A hoje eu gente vai mesmo. começando agora e vamos lá, né, Vitinho? Vamos ver o Bora que lá. isso nos espera. Mas e aí, Bruninho? O que que tu acha que é o HTML, cara? O que que é uma página de HTML assim? Quando tu abre o Google, o que que tu acha que acontece assim? Assim, cara, primeira coisa que você vê quando você abre uma página HTML, você vê aquele tanto de coisa, assim, tanto de informação. Você pensa, meu Deus, mas como é que faz isso, cara? Eu É, lembro uma vez no final do primeiro semestre que o Bruninho chegou com o Mercado Livre, velho. Eu falei, caraca, mano, esse cara é um gênio, mano. Eu com um sitezinho de concessionária, parecendo sem design nenhum de UX. Até hoje eu não sou bom com design, né? O Bruninho manja mais do front-end, né? Mas, cara, quando tu chegou com aquele site igualzinho do Mercado Livre pro trabalho, eu falei, pronto, nessa não é a minha área, não. Essa realmente. é sempre assim, né, cara? A gente vai se comparando aos outros. Quando a gente vê alguém na área da tecnologia que é bem melhor que você,
tem mais experiência, etc. Você fala, caraca, será que é esse mesma área que eu tô fazendo? A mesma área que esse cara? Porque não é possível, né? Realmente. O cara, pô, outro nível, cara. E é assim, mas assim, você é a prova viva, cara. Hoje em dia, você tá dominando, talvez até mais que eu, e é tudo Que é questão de isso. estudo, né? Vamos lá, a gente vai melhorando cada dia aprendendo uma tecnologia nova. Assim, na tecnologia, a minha opinião é a seguinte, que a gente aprendendo o base dela, a gente tem a teoria para qualquer tecnologia, porque as tecnologias basicamente são todas iguais, com as mesmas funções, só o jeito de escrever, que nem o Bruninho falou, né? É diferente. Algumas são mais verbosas, outras são mais com caracteres, chaves, Sim, asteriscos, comercial e tal. Mas é basicamente a mesma lógica, né, Bruninho, para todas as linguagens, uma né? lógica. Exatamente, tudo partiu de um início, né? Que foi a criação da primeira linguagem, e de todas elas tentam manter sempre o mesmo padrão, né, cara? Pelo menos na linguagem de programação, que a gente diz que é universal, quando a gente trata de fazer uma lógica de programação, sempre vai ser a mesma coisa, sabe? Sempre vai partir do mesmo padrão. É como o Vitinho disse, o que vai mudar geralmente é alguma escrita, alguma coisa, mas a lógica é sempre a mesma. Pois é. E Bruninho, explica aí pra gente, o Bruninho me deu uma ideia muito interessante, que é a seguinte. A gente estava conversando e eu já tive até essas conversas com outras pessoas que a gente, na nossa faculdade, por exemplo, os professores tentaram aplicar um método, mas eu acho que não conseguiram direito, né? Não sei se por falta, um pouquinho de falta de organização ou mais falta de comprometimento dos alunos, porque a gente, por exemplo, a gente pegava um trabalho, fazia no outro semestre, a gente utilizava outro. Talvez fosse um pouco falta da nossa dedicação, mas também eu acho que a didática ela tá junta nisso. Então, qual é a ideia que você me falou, Bruno? Explica aí pra gente sobre pegar um projeto do zero aí, abranger todos os conhecimentos, mas continuar com os mesmos conhecimentos que você aprendeu no primeiro dia, para que lá no último dia a gente tenha as mesmas informações. Como é que é esse assunto aí? Então, gente, basicamente é o seguinte, eu e o Vitinho, a gente pensou bastante, sim, porque a gente realmente teve um pouquinho de dificuldade nesse início da faculdade, a gente tira isso por experiência própria, que é o seguinte, quando a gente começou a faculdade, as linguagens de programação, elas iam mudando os cursos, né? E basicamente, para cada curso tinha um projeto diferente, tinha um projeto diferente. Então você não conseguia meio que organizar na sua mente como funcionava, como funcionava para você escalonar, né? Como é que fala? Escalar, né? Como você escalava esse projeto total, né? Tipo assim, pegar um pouquinho de um, pegar um pouquinho de outro, pegar um pouquinho de outro, e disso tudo fazer um projeto funcional. E basicamente a ideia que a gente teve é o seguinte: a gente vai começar do básico, a gente vai começar com os primeiros conceitos da linguagem, os primeiros conceitos da programação, que é basicamente as linguagens de marcação, que é o HTML, E o e CSS, né? HTML, o CSS, e aí a gente vai montar um projeto, primeiramente vai ser estático, né? É, Só que a gente vai seguir esse projeto durante todo o curso, entendeu? Com esse mesmo projeto, essa mesma ideia, a gente vai adicionando as features de acordo com que a gente vai adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, entendeu? Assim, vai começar o HTML, o CSS, vai ser uma página estática, mas com essa mesma ideia do HTML e do CSS, a gente vai adicionar o JavaScript, por exemplo, e vai Mas gerir. me explica ah, melhor isso aí. Como é que seria? Eu teria uma loja de sapatos e a mesma loja de sapatos que eu fizer nesse primeiro tempo, eu vou fazer ela para postar na internet, né? Na LAN? Como é que é? Na WAN? Exatamente. Assim, vamos dizer, vou pegar esse exemplo aí da sua loja de sapatos. Uhum. É, a gente vai começar primeiro entendendo o que é o HTML e por que o HTML é chamado de linguagem de marcação e não linguagem de programação. Tem uma certa diferença entre essas duas. A gente vai entender o que é linguagem de marcação e a gente vai fazer um projeto inicial usando a loja de sapatos, HTML e CSS. O CSS também a gente vai aprofundar, com certeza, no curso, que é mostrando como que o CSS pode dar vida ao seu projeto estático, né? Uhum. Adicionando, vamos dizer, uma coisinha ali, adicionando uma coisinha no botão, deixando ele justificado, etc. E aí a gente vai continuando. Enquanto o projeto pedir demandas, vamos dizer, você fez a landing page do projeto, né? Sim. Você criou lá, mostrando que é a sua loja de sapato, Uhum. quem são os funcionários, etc. Mas beleza. Aí você quer adicionar um produto, né? Você quer Sim. adicionar um produto na sua loja de Adicionar produto sapatos. nisso. Exatamente. Você quer vender sapatos, você precisa adicionar um produto na loja de sapato. Mas como é que eu adiciono essa Onde loja é que fica? Onde é que vai esse ficar, produto? né? Onde é que vai Exatamente. ficar esse produto? E aí a gente vai entrar em novos conceitos, a partir do que isso demandar. A gente vai entrar nos conceitos de banco de dados, que é Ah, basicamente interessante. isso. Você deixar
guardado uma informação, um dado, né? Basicamente Mexer isso. com imagem também, né? Imagem, exatamente. Arquivo. Aí você quer, vamos dizer, você gostei bastante desse sapato aqui. Eu quero adicionar esse sapato aqui ao meu carrinho, né? Para eu fazer o Interessante. pagamento Aí é futuramente. massa. Como é Como que é eu que faço isso? funciona? Como é que funciona o Exatamente, estoque, a quantidade? É, realmente exatamente. as coisas vão ficando mais complexas, né? E aí a gente vai abrangendo, né, galera, mais conceitos, né? Por exemplo, que nem o Bruninho falou aí, banco de dados, projetos de CRUD, insert, update, delete, e read, né? A gente também vai entrar na questão do back-end, né? Como salvar, como fazer a conexão com o banco de dados, como fazer os métodos, como é que funciona essa questão de método, como é que funciona essa questão de herança, essa questão de reaproveitamento, um código mais orientado a objetos, né? Não estruturado, como é que funciona os frameworks, e a gente vai cada vez mais comendo um pedacinho do bolo, até que a gente vai ter, né, comido o bolo todo, né? Exatamente. Pois é. Basicamente isso. Mas qual seria o começo, Bruninho? Qual seria o que você acha, assim, para a gente começar, que seria assim, importante a gente ressaltar para a galera antes da gente começar a botar a mão na massa, né? Então, Vitor, para mim, o que eu acho que a gente deveria começar a mostrar para a galera vamos dizer, você entrou nesse mundo agora, caiu de cabeça na programação. O que Paraquedas eu tenho desse que vídeo. fazer? O que eu tenho que fazer para começar a entender o que é uma linguagem de programação, etc. Você precisa saber da onde veio tudo isso, né, gente? Da onde veio a internet, como ela surgiu, por que ela surgiu, né, exatamente. E a finalidade da internet, até a gente chegar na linguagem de programação que é hoje, né? Massa, massa demais. Então, o Luiz explicou um pouquinho da nossa história, né, para os nossos, como é que a gente fala, os nossos visualizadores, os nossos Telespectadores. telespectadores nos conhecerem melhor. E no próximo vídeo aí a gente vai começar com uma história, né, não tão profundamente, né, a gente vai pegar mais, ensinar mais na prática, né, mas a gente gostaria de começar com uma pequena introdução aí na parte teórica da história da internet, até chegar no nosso querido HTML. No próximo vídeo a gente vai explicar isso para vocês, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo Valeu, vídeo. valeu.